um assunto que é importante. Acho que a gente vai poder dar uma ajuda bem legal para vocês. A gente vai falar de como você vai fazer para levar seu pet para os Estados Unidos. Nós fizemos a aplicação, né, todas as etapas sozinho, e acredito que se vocês cumprirem, né, e prestarem bastante atenção nesse vídeo, vocês vão também ter todo esse material aí que a gente vai poder passar para vocês. A minha esposa vai falar da primeira etapa, né, que é muito importante também, e aí em seguida a gente vai falando das próximas, tá bom? Então, boa noite aí, galera. E boa noite não, né? Bom dia, boa tarde, bom dia, boa noite. tarde, boa noite, né? Depende do horário. A primeira etapa é a vacinação antirrábica e a microchipagem. A vacinação antirrábica é a vacina comum, a vacina de raiva. Então, agendou com o veterinário, levou seu pet, no mesmo dia você vai fazer a aplicação da vacina da raiva e a microchipagem. Só lembrando, né, que essa vacina tem que ser internacional, não é isso? É a vacina importada, né? Ela não é aceita. Essas vacinas públicas, né, que são dadas em campanhas, não são aceitas. Só as importadas e elas são pagas. Por isso que geralmente são em clínicas. Tá, então, marcou. E outra coisa também importante também são aquelas numerações do sim, microchip, né? Sim. Aí no mesmo dia marcou, aplicou a vacina da raiva, né? E o microchip no mesmo dia. Esse microchip, ele tem que ser na numeração ISO 11784, 11785. É a numeração que é padrão internacional. É a única que é aceita. Tá, e eu não lembro muito bem dessa etapa, mas eu vou te fazer até uma pergunta aqui, só para lembrar, porque eu sei que houve isso. Esse microchip foi comprado? É comprado. Né? Eu acho que o microchip foi por volta de R$140 e a vacina, se eu não me engano, foi R$90. Isso aqui na minha região, né? Nessa clínica. Então, R$90 da vacina e R$140 do microchip. Aí a clínica, né? Você paga, de repente, alguma coisa lá da consulta. Então, isso foi a primeira etapa, né? Primeira etapa, então, é a vacina e microchip. E a microchip, beleza. Realizada. Realizou essa etapa, você tem que aguardar 30 dias, né? A partir de 30 dias, o animal vai fazer a sorologia, que é um exame que você tem que ter em mãos, porque senão o cão não embarca. Então, depois de 30 dias, 31 dias, você já pode, né, solicitar junto a um veterinário também, que geralmente são clínicas. Aqui na nossa região, é uma região mais de interior, tinha uma clínica somente que fazia essa coleta. É que eles coletam sangue, né? Sim. Por quê? Porque essa sorologia ela só é aceita por laboratórios credenciados. No nosso caso, nós fizemos pelo laboratório TECSA. TECSA. A gente pode até aproveitar. Vamos deixar na descrição. Né? Deixar tudo certinho na descrição para vocês. Então, 31 dias já pode fazer a sorologia. Leva também o seu pet numa clínica veterinária, onde vai ser coletado esse sangue para ser feita a sorologia. Então, foi a segunda etapa. Segunda etapa. Então, vamos voltar. Sorologia. Tá? Primeira etapa, microchip e a vacina da raiva. No mesmo dia. No mesmo dia. Passou 30 dias, já a partir de 31 dias... Você pode fazer a sorologia. Tá. Aí, coletado esse sangue, o laboratório, a clínica vai enviar para um laboratório, no caso, laboratórios credenciados. A nossa escolha foi TECSA. Você aguarda o resultado. Eu acho que 15, 20 dias chega esse resultado. Aí sim, passamos para a terceira etapa. Aí a terceira etapa já é a aplicação que a gente vai fazer junto ao órgão americano, né? Que é o CDC, né? O CDC que ele te dá permissão para você poder entrar no estado americano com o seu cão. Então, tipo assim, essa aplicação que a gente fez foi a aplicação completa, né? Vamos dizer assim, completa, vocês vão entender mais para frente. Então, você, nesse caso, no nosso caso, a gente está indo só com uma pet, mas poderíamos estar indo com duas. Mas só que, não, o animal, tipo assim, cada passageiro com um, você não pode levar dois. Eu levo um e você leva outro, tá? Sim. Eu tô falando só na questão mesmo da aplicação, sim. Mas aí o que acontece? Você vai precisar agora
reunir mais algumas documentações, né? Então, tipo assim, o seu passaporte, para aplicar o CDC, tá? Você precisa do seu passaporte, você vai precisar do microchip que você já vai ter, da sorologia, da vacinação antirrábica, e você vai precisar também tirar 2 fotos do seu PET, né? Uma foto da dentição frontal e uma lateral, né? Então, isso no E próprio site. rapidinho, porque também nesse CDC você tira a foto da carteira de vacinação. Então, isso tudo, quando você teve lá na clínica, quando teve a aplicação da vacinação, isso tudo consta na carteirinha de vacinação do PET. Então, essa documentação também você tem que ter em mãos. Tem que ter em mãos. E essa aplicação do CDC, eles pedem para que seja aplicado de 6 a 8 semanas antes da sua data de embarque. Então, aí você já tem que também se programar o quê? Com a compra da passagem. Você já tem que ter uma data, você já tem que ter uma data data da de viagem. embarque. Até porque, porque vai você ser vai muito também se importante. basear em cima dessa data de embarque. Sim, porque quando você fizer a aplicação do CDC, lá eles perguntam qual a sua data prevista de viagem. Então você já tem que estar como no nosso caso, já tínhamos o quê? Depois que passamos por essas etapas, nós compramos a nossa passagem. Com a sorologia em mãos, compramos a passagem. Porque as pessoas confundem muito, principalmente assim, a gente pesquisou bastante, e nos vídeos as pessoas ficam uma certa confusão, porque fica assim, tem que aplicar de 6 a 8 semanas da viagem. Sim, é o mínimo, isso é o mínimo, mas você pode aplicar um ano antes. Você tem que ter isso em mãos. Você tendo isso em mãos, você pode fazer o CDC um ano antes da data que você já comprou. Mas... Só que aí quando você bota lá no CDC, por exemplo, eu vou viajar, vou citar o nosso exemplo mesmo, Sim. dia 10 de julho agora, né, de 2023. Então, quando você aplica com essa data, quando eles te derem a permissão para o PET entrar nos Estados Unidos, você pode entrar 14 dias antes dessa data que você disse lá que você vai embarcar, e até 90 dias depois. Sim. Então você tem essa brecha. Caso aconteça alguma coisa, você mude a data. Não vou mais viajar dia 10, vou mudar dia 10 de agosto. Vai poder. Porque você tem no dia 10 de julho, você tem 90 dias. E antes, só tem 14. Sim. Entendeu? Então, no nosso caso, já tínhamos comprado a passagem, aplicamos o CDC. Sim. A gente vai deixar, gente, tudo isso vai estar na descrição, detalhe por detalhe, tá bom? E aí também a gente vai deixar a nossa página do Instagram, e qualquer coisa, qualquer dúvida, pode chamar a gente vai ter o maior prazer. Esclarece as dúvidas. Né, esclarecer, dizer como é que foi o nosso processo, não tem problema nenhum. A intenção do nosso vídeo aqui é fazer com que você possa levar seu cão, você mesmo fazendo todo esse processo. Porque, assim, eu também, por querer muito levar minha pet, era uma angústia muito grande. E depois nós vimos que nós poderíamos resolver tudo de forma particular e não ir para agências, porque realmente era um valor muito alto. Então, o que nós fizemos? Pesquisamos, lemos, ele via muitos vídeos, e aí vimos que existia a possibilidade de nós mesmos resolver tudo certinho, sem estresse nenhum. E não é complicado. Assim, você depois lidando vai vendo que é tranquilo, você vai conseguindo. Bom, chegamos nessa etapa, CDC. Sim, e aí você, dentro do sistema deles lá, você vai colocando todos esses documentos que a gente falou. Porque tem um site direitinho, né? Como site, que é? A gente vai botar, vou botar, porque aí eu não vou lembrar de cabeça o site. Tá. Mas eu vou botar na descrição. É pelo Gov, não é? Pelo Gov. Tudo é pelo Gov. Você consegue acessar por lá. E aí você vai colocando a foto da carteirinha. Etapa por etapa. Aí vem certinho, não tem como errar. E aí você vai foi preenchendo. até bom você falar, que eu até lembrei agora, gente, alguns documentos desses precisam ser traduzidos e juramentados. Isso mesmo, a carteira de vacinação. A carteira de vacinação precisa ser traduzida e juramentada. Então você já tem que ter isso em mãos também. Também, O microchip não, porque ele já vem em inglês. A sorologia também já vem em inglês. Já vem em inglês. Né? Então, mas aí a gente vai botar detalhe por detalhe na descrição, tá? E dentro da aplicação do CDC, eles emitem o CDC para você botar os dados de vacinas que o cão tomou e da microchipagem. Sim. Que é o CDC Rabies Vaccination, alguma coisa assim. E a gente também, qualquer coisa, se vocês precisarem de um apoio,
de como preencher também, a gente dá as dicas legais, né? Porque ali é chatinho mesmo, às vezes você envia, eles mandam de volta, dizendo para você corrigir os dados, e aí você fica Porque ali você coloca os dados das vacinas, das rábicas, porque o cachorro, né, durante a vida dele, ele toma mais de uma rábica, né? Que é da raiva. Então, ali eu acho que são 3, né? No meu caso, que a minha já tem alguns anos. Então, nós tivemos que preencher as datas anteriores, né? Das vacinas dela, né? Então, aí você coloca o laboratório, a fabricação, o data vencimento vencimento do lote. Mas aí tudo, né? Você vai colocando ali. É super tranquilo que essas informações vocês vão ter na carteira de vacinação, com a Ele já vem etiqueta, tudo, né? a etiquetinha. Na etiquetinha da vacina, vem com todos esses dados. Então não tem muito problema não, mas caso tenha alguma dificuldade, a gente está aí para poder ajudar. Bom, enviou. Aí imediatamente, horas depois, eles enviam a resposta, né? Nós fizemos umas 4 tentativas, porque a gente errava. A gente errava justamente no preenchimento desse CDC Rabies Vaccination. Mas errava porque às vezes colocava a data errada, trocava a data de lugar. E eles são super exigentes. Né? Aí, na mesma hora, depois de algumas horinhas, tem que fazer revisão. Aí fazia revisão. Mas passado isso também a gente foi corrigindo, porque eles mandavam por e-mail, a gente fazia a correção, enviava de volta, e aí chegou numa hora que aí, ok, vocês foram aprovados. Eles emitem um certificado na hora pra gente, aí você faz a impressão na sua casa e guarda na sua pasta. Então, beleza, autorização para ingressar nos Estados Unidos. Sim, aí o CDC quando vem, ele vem todo e vem com um código, com QR Code. Porque esse QR Code é o que vai ser lido na hora do desembarque nos Estados Unidos. Inclusive, eles pedem, né, para a gente imprimir essa folha do QR Code, que quando chegar lá, eles vão fazer a leitura. A leitura, por quê? Porque ele tem que ter essa leitura. Por isso que você imprime, deixa no seu celular também, porque é exigido, porque isso é a comprovação. Sim. Lá eles fazem a leitura para ver se realmente é o documento deles. E no e-mail que eles mandam, vem todas as informações direitinho, dizendo como é que você deve proceder após a aprovação do CDC. E aí, encerrado... Etapa encerrada. Não, encerrado o CDC encerrado. Aí, o que acontece? Depois do CDC, agora a gente precisa o quê? Da autorização do governo brasileiro, né? Que é chama do CVI, que é o Certificado de Vacinação Internacional, mas... Na verdade, é a nossa agência de agropecuária e... É a Aviagro. A Aviagro, né? Aviagro, E eles que dão essa permissão. É como se eles estivessem dizendo para os americanos assim, o animal... animal tá ok. Tá ok, tá com tudo em dia aqui, tá liberado para poder embarcar. Aí esse CVI, ele só é liberado 5 dias antes da sua viagem. Por isso que tudo é em cima da data da sua viagem. Não adianta você querer fazer todo esse processo sem ter comprado uma passagem, como a gente falou anteriormente. Tem que ter uma passagem comprada porque tem que ter a data, né? Então, o CVI é aplicado também, 5 dias antes da sua viagem. No nosso caso, só para exemplificar mais uma vez, a gente vai viajar dia 10, a gente aplicou no dia 5, né? Ou foi 6. Foi até no dia 6, a gente aplicou um dia depois porque... Durante essa aplicação... Não, porque a veterinária também não estava presente. Ela só ia poder estar presente no dia 6, porque durante a aplicação do CVI também é gerado um atestado de saúde. Esse atestado de saúde, ele já é gerado com alguns dados nele, e aí você tem que levar ao seu veterinário para ele lá assinar, né, carimbar. E você emitir. E emitir. Só que tem um detalhe, viu? Você já passou. Ele tem que assinar também digitalmente. Sim. Né? É muito importante isso aí. Então, gente... Só para entender, né? O CVI, você tem lá a sua data, calcula 5 dias antes, vai ao veterinário, né? O veterinário, geralmente, eles estão sempre por dentro disso, desse atestado, né? Você vai lá para quê? Para que ele, na verdade, você já em casa já vai ter preenchido, né, os dados do seu animal, os seus dados como tutor, no caso eu. Depois de tudo isso, eles enviam para a gente, né, esse atestado já com o número do processo, porque essa folha, ela vem numerada, ela vem com o número de processo, de protocolo, tudo, e a data.
que ele é gerado. E a hora. E a hora. Até a hora. Aí você imprime esse documento e vai até o seu veterinário. Chegando lá, ele assina esse documento manualmente, né? E com caneta azul, que eles são bem azul. claros. Tem que ser com caneta azul. Desculpa. E você depois pega, aí ela vai assinar digitalmente também, vai te enviar, né? Mas você já pega também esse documento. Digitaliza. E envia junto, porque o que acontece? Durante esse processo, você vai ter que anexar tudo de novo. Você vai anexar o CDC, aí você vai ter que anexar o CDC, o comprovante de vacinação, né? Aí já pode ser em português, tá, gente? Não precisa ser em inglês, não. Inclusive, tem que ser em português. O microchip, você tem que mandar também, vocês recebem um formulário, né, do microchip. E você precisa também, acho que é a sorologia e uma cópia do seu passaporte, no caso do tutor. Né? Quem é o tutor, que vai ser o responsável de levar o cão para os Estados Unidos, ele também precisa botar a cópia do passaporte dele. E aí, depois que você faz isso tudo, que vem essa parte do atestado de saúde, que aí você vai no veterinário, retorna com esse atestado, anexa também lá no processo e envia. Aí enviou, normalmente no sistema eles... em 48 horas, eles dizem que 48 horas eles te dão a resposta. No nosso caso, foram 2 horas. Sim. Depois de 2 horas, nós já tínhamos uma resposta. E se houver pendência também? Pendência também. No nosso caso, não teve pendência nenhuma. Depois de 2 horas, eles colocaram, né? Documento primeiro foi análise, documento entregue, documento finalizado. Pronto, você imprime aquele documento, vai para a pastinha, pronto, etapa concluída. E aí só mais um detalhe, nessa impressão também, quando você recebe esse e-mail, eles vêm informando de como você deve imprimir, porque, por exemplo, são 2 folhas, praticamente, de impressão, só que eles pedem para você imprimir frente e verso, e não em 2 folhas separadas. E tem que prestar muita atenção no detalhe na lateral, que eles pedem para que tipo a duas linhas saiam completa, em alta resolução, tem que sair completa. E na segunda folha, que vai estar no verso, né, tem a assinatura digital do caso do auditor fiscal. Tem que ter aquilo muito legível. Então, tudo isso tem que prestar muita atenção, gente. É um pouquinho complicado, tá? Não, a gente não pode falar que é muito simples, mas também não é nada de absurdo. Você só tem que, tipo assim, tirar um pouquinho de tempo, né, amor? Demanda muito tempo. Muito tempo. Você tem que ficar horas ali, né? Preenchendo. Planejamento, né? O que acontece? Nós estamos viajando agora em julho. A gente começou a planejar nossa viagem em agosto do ano passado. Então, desde lá, a gente começou, só para vocês terem uma ideia. Da nossa PET começou em dezembro, porque a vacinação e a microchipagem começou em dezembro. Foi em dezembro. Então com 6 meses de antecedência, quase 7, foi que a gente começou a fazer a preparação para ela, então, né? Para levar o PET. Mas dá para fazer tranquilo. Tranquilo, né? Fizemos. Então, agora finalizou o CVI, todos os documentos na pastinha e agora... pronta por embarque. Agora é viajar com elazinha, tadinha. Agora chama ela, enquanto isso que eu vou falando com eles aqui, ou então pega ela lá para mostrar para eles. A minha esposa foi pegar a nossa pet para poder mostrar para vocês. E a gente também vai, caso seja possível, nós vamos conseguir sim. A gente vai mostrar também como que vai ser o check-in, né? Lá na Copa, que a gente vai pela Copa Airlines, tá, gente? Outro detalhe. Aí, ela aí, ó. Essa aqui é a nossa bebelô, a nossa bulldogzinha francês, né? Muito amada. Muito amada. E vai viajar com a gente. Vai viajar com a gente. Então tá, galera. Só mais um detalhe, tá? Na hora da escolha da companhia aérea. Hoje, no Brasil, somente uma companhia internacional. Existem outras, mas a Copa Airlines é a companhia onde você vai encontrar a maior facilidade, né, amor? Para poder você levar o seu pet. Aí no próximo vídeo eu também vou falar, porque ela é uma bulldog, e como que eu estarei levando ela. Porque aqui, essa etapa foi tudo da documentação. E agora, a próxima etapa é como eu levei ela como cão de apoio emocional. Tá bom? Isso aí. Então, tá galera, até o próximo vídeo. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Na descrição vai ter tudinho. Vai ter lá conforme eu falei, no Instagram. Então, qualquer dúvida, chama a gente lá, que a gente vai ter o maior prazer em responder, porque nós passamos por uma dificuldade
para poder fazer todo esse processo, né, filha? Mas deu tudo certo e vai dar certo para vocês também, tá bom? Valeu, Um valeu. abraço aí, até mais.